Quando nós falamos da igreja de Constantinopla, na Turquia, e a igreja de Roma, nós estamos falando de uma mesma igreja que nasceu em Atos capítulo 2, mas que agora, durante esse período medieval, ela vai se dividir. Constantinopla na Turquia e Roma na Itália, duas igrejas. Porém, na cidade de Constantinopla, você pode estar acompanhando isso na sua apostila, mantém-se o remanescente fiel ao cristianismo inaugurado pelos apóstolos lá atrás. Mas em Roma, devido aos adeptos pagãos à nova fé, eles acabam desmistificando a igreja de Cristo, colocando algumas crenças dentro das doutrinas dos apóstolos. Nesse momento nasce o catolicismo romano, a Igreja Apostólica Católica Romana, que com algumas crenças como a veneração à Virgem Maria, a instituição da missa, a transubstanciação. O que é transubstanciação? Onde eles colocam a hóstia com aquele cálice de vinho e ensinam a igreja que ali de fato é o corpo literal de Jesus. Enquanto que para nós, o pão e o vinho, a ceia do Senhor, é um símbolo do corpo de Cristo. Para os católicos, eles acreditam que ali, a partir do momento de uma consagração daquela hóstia, daquele vinho, passa a ser, sim, o corpo de Cristo. E isso inviabiliza aquilo que as Escrituras ensinam. E a partir desse momento, desse período medieval, vai nascer ou vai se desenvolver aquela questão dos conventos, dos monastérios. E é sobre isso que nós iremos estudar na aula de hoje. Pega aí a sua apostila, por favor. Eu sei que é um pouquinho complicado essa parte histórica, às vezes não é tão agradável a aula, porque trata-se de uma parte histórica, mas é relevante nós sabermos o que aconteceu com a igreja durante todo esse período. Esse período medieval, ele vai ser precedente do período da Reforma, lá com Martinho Lutero, que é algo que nós iremos estudar nessa matéria. Bom, página 19, no tópico o desenvolvimento da vida monástica, ou seja, é o período em que a Igreja Católica está em alto crescimento, em alta resolução, aonde passa a se organizar eclesiasticamente. E para isso, para eleger os novos clérigos, para eleger os novos padres, até mesmo para eleger um próximo Papa, eles precisam de um colegiado. E para isso nasce o período monástico. E é o que nós iremos estudar. Bom, o desenvolvimento da vida monástica, página 19, diz assim: este movimento desenvolveu-se grandemente na Idade Média entre os homens e mulheres, com resultados bons e maus. Com o crescimento dessas comunidades, tornava-se necessária alguma forma de organização, de modo que nesse período surgiram 4 grandes ordens, ou seja, 4 grandes escolas monásticas. Entre o período da Idade Média e o período medieval da Igreja, período da Idade Média, período de transição do período pré-histórico para o período moderno. E o período medieval é o período em que nós estamos já nos aproximando do ano de 1900. É esse o período. Então, durante esse período, vários grupos surgiram com o intuito de se consagrarem, de se manterem conectados, entre aspas, com Deus, através dos seus dogmas, através das suas regras de fé. Mas com o desenvolvimento da Igreja Católica, houve a necessidade de montar algumas faculdades monásticas ou conventos para organizar esse tipo de trabalho.
e para isso nascem 4 ordens, ou 4 faculdades, ou 4 grandes monastérios. O primeiro deles trata-se da Ordem dos Beneditinos, fundada por São Bento, um papa, em 529, em Monte Cassino, isso na Itália. Essa ordem tornou-se a maior de todas as ordens monásticas da Europa. Suas regras exigiam obediência ao superior do mosteiro, a renúncia a todos os bens materiais e bem assim como a castidade pessoal. Bom, só aqui a gente consegue identificar alguns pontos. Essa faculdade monastéria, eles exigiam a castração pessoal, ou seja, a castidade pessoal, ou seja, todos aqueles que almejassem algum cargo eclesiástico deveriam se manter casto ou não manter relações sexuais, se manter virgem ou abster-se da prática sexual. Além do mais, deveriam abrir mão de todos os seus bens e patrimônios para conviverem fechados em um convento. Essa é a primeira faculdade monastéria, chamada de Beneditinos, criada por São Bento. A segunda grande faculdade monastéria trata-se da Ordem dos Cistercienses. Eles surgiram em 1098, com o objetivo de fortalecer a disciplina dos beneditinos, que se relaxava. Seu nome deve-se à cidade francesa de Château, fundada por São Roberto. Deu ênfase às artes, à arquitetura e especialmente à literatura, copiando e escrevendo livros. Ou seja, todos aqueles que eram adeptos desse convento, eles vão apriorar-se ou aprimorar a ordem dos beneditinos, e que nesse momento a literatura ficaria restrito ao monastério. Haja vista que quando a Igreja Católica começa a crescer, a Bíblia é retirada de todos os membros. Porque você observar bem, quando você tirar a informação do povão, fica mais fácil fazer do povo massa de manobra. E é isso que aconteceu. E como só eles tinham acesso às escrituras, eles agora passam a fundamentar a literatura, os escritos sagrados, restritamente aos conventos. E começou isso com o convento da Ordem dos Cistercienses. É muito importante, e repito, essa é uma parte chatinha da matéria, mas é importante saber da história da igreja que você participa. Bom, temos também a terceira ordem, a terceira classe de conventos, chamado de a Ordem dos Franciscanos. Ela foi fundada em 1209 por São Francisco de Assis. É importante notar que o atual Papa, o Papa Francisco, ele é um argentino, tem o seu nome de batismo, mas ele adotou o nome Francisco devido a São Francisco de Assis, que, segundo a história, tornou-se um homem que foi caracterizado pelas obras de caridade. Foi aquela pessoa que dedicou-se aos pobres, dedicou-se à causa dos menos favorecidos, e essa ordem monástica acabou ganhando ali corpo dentro do catolicismo romano. Também temos a Ordem dos Dominicanos, ordem espanhola fundada por São Domingos em 1215. Os dominicanos e os franciscanos diferenciavam-se das outras ordens, pois eram pregadores e iam por toda parte a fortalecer a fé dos crentes na crença da Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? No início de cada ordem monástica era um benefício para a sociedade. Agora vamos ver alguns resultados bons dessas classes monastérias ou monásticas, esses conventos.
Os mosteiros davam hospedagem aos viajantes, aos enfermos e aos pobres. Serviu de abrigo e proteção aos indefesos, principalmente mulheres e crianças. Ou seja, a questão social era de suma importância. 2. Guardavam suas bibliotecas muitas obras antigas da literatura clássica e cristã. Ou seja, a literatura fortemente ganhou espaço nesse momento. É importante lembrar que se você pegar a teologia católica, ela é muito mais específica do que a teologia evangélica, por incrível que pareça. Claro, você sabendo separar as regras de fé católica, você vai conseguir absorver muito conteúdo bíblico dentro da teologia católica.